Olá, eu sou Aguinaldo Martino, professor de língua portuguesa, e estamos aqui juntos para resolver questões de língua portuguesa, algumas pegadinhas que vocês podem encontrar em concursos. Vamos então aos nossos quizzes. Aí está o primeiro deles. Na frase, o chefe deferia da opinião dos subordinados. Há erro de grafia. Resposta verdadeira. Aí está. Alguns vão dizer, erro de grafia, Aguinaldo. A palavra deferia existe em língua portuguesa. Sim, mas nesta frase nós não podemos usar deferia. O problema aí está justamente na troca do i pelo é. O chefe diferia da opinião dos subordinados. Empresas como Vunesp, que preparam a prova do escrevente judiciário, costuma utilizar este tipo de exercício. Então, alguns diriam, isso daí é inadequação vocabular. Sim, se o vocabulário está inadequado, se a palavra está inadequada, então há um problema com a grafia neste quiz. Tá certo? Vamos ao próximo. Vejam o 2. Na frase, ele reaveu logo os bens que havia perdido, existe a correta conjugação do verbo reaver. Falso. O verbo reaver, ele se conjuga da mesma forma que o verbo haver. O verbo haver, no passado, faz. Eu ouvi, tu ouveste, ele ouve. Nós ouvemos, vós ouvestes, eles houveram. Então é só colocar o re na frente. Ele reouve logo os bens que havia perdido. Então, a conjugação correta será reouve. Próxima questão. O particípio verbal está incorretamente empregado na frase os garis tinham chego às ruas às 17 horas, pois a forma chego não é particípio do verbo chegar. Verdadeira esta afirmação. Muito cuidado com isso, hein? Muita gente tem dito, eu tenho chego tarde, eu tenho chego no horário. Não, não existe isso. O particípio do verbo chegar é chegado. Eu tenho chegado cedo, eu tenho chegado tarde, eu tenho chegado no horário, sempre chegado. Essa forma chego só existe na conjugação do presente, primeira pessoa do singular. Eu chego, tu chegas, ele chega. Perceberam? Chego, então, é primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Próximo. Os pesquisadores trataram de avaliar a visão público sobre o financiamento estatal para a ciência e a tecnologia. Essa frase apresenta erro quanto ao não emprego da crase. Crase, ora. Cuidado. Vejam aí que nós temos pegadinhas. Os pesquisadores trataram de avaliar a visão público sobre o financiamento. Parece que esse público está errado, não está? A visão pública. Mas esse é um problema de concordância. Vejam que a afirmação que nós temos de julgar não trata da concordância. Olhem para a frase. Essa frase apresenta erro quanto ao não emprego da crase. Vamos ver? O verbo avaliar que aparece aí, ele pede um complemento sem preposição. Avaliar o quê? A visão. Esse a, então, é apenas um artigo para a palavra visão. Não é preposição. Então, este a está certo. Sobre o financiamento estatal para a ciência e a tecnologia. Esse para é a preposição que introduz o complemento composto. Um dos núcleos, a ciência, e o outro núcleo, a tecnologia. Esse a que aparece antes de ciência e esse a que aparece diante de tecnologia representam apenas artigos. Então, não há erro quanto ao não emprego da crase. Esta afirmação é falsa. Vamos para o próximo. Acompanhem. Para corrigir a frase, apesar do advogado ter defendido o réu,
este não foi poupado da culpa. Devemos reescrevê-la como: apesar de o advogado ter defendido o réu, este não foi poupado da culpa. Esta afirmação é verdadeira. Olhem para a frase. Advogado aí é o núcleo informativo que funciona como sujeito da locução ter defendido. O advogado ter defendido. Se o advogado é o sujeito do verbo ter defendido, da locução, a preposição de e o artigo o têm de ser usados separadamente. A frase correta é: apesar de o advogado ter defendido o réu. Então devemos sim reescrevê-la. Muito cuidado com isso. Sempre que você tiver um termo funcionando como sujeito, esse termo jamais poderá ser introduzido por preposição. Não existe sujeito preposicionado em língua portuguesa. Por isso, apesar de o advogado ter defendido o réu. Vamos ao próximo? De acordo com a norma culta, a concordância nominal está correta em: envio-lhe em anexos a declaração de bens solicitadas. A concordância nominal está correta nesta frase? Não. Então a afirmação é falsa. Reparem que aí nós temos a expressão em anexos. Em anexo é uma locução. As locuções em língua portuguesa são as formações constituídas de duas ou mais palavras que nos remetem a um único significado. Em anexo, então, é uma locução. As locuções em língua portuguesa não variam. Então, aqui nós devemos corrigir para em anexo. Tiremos esse S aí da palavra anexo. Anexo varia concordando com o substantivo a que se refere quando ela é usada sozinha, individualmente. Então, eu posso dizer os documentos anexos, as cartas anexas, a fotografia anexa. Mas se eu puser o em, fica tudo invariável. Os documentos em anexo, as cartas em anexo, a foto em anexo. Vamos para o próximo? Eis aí o próximo quiz. Laboratórios de análise clínica têm investido em institutos desenvolvendo projetos na área médica. Frase com erro de acentuação gráfica. Verdadeira esta afirmação. Por que verdadeira? Reparem que nós temos laboratórios de análise clínica funcionando como sujeito de ter. Se esse termo é o sujeito do verbo ter, o verbo ter precisa concordar com este sujeito. Laboratórios é o núcleo da informação, está no plural. Por isso, devemos colocar um acento gráfico no verbo ter. Laboratórios de análise clínica têm, com acento circunflexo, investido em institutos. Então, há um erro de acentuação? Sim, porque para o verbo ter apresentar seu plural no presente do indicativo, ele precisa do acento circunflexo. Esta questão traz uma grande pegadinha. Aqui poderíamos dizer também que há um erro de concordância. Por quê? Porque para que o verbo concorde com o sujeito, aqui nesta frase ele precisa estar no plural. Para estar no plural ele precisa ter acento gráfico. Se não tem acento gráfico, ele está no singular. Então eu posso dizer que há um erro de acentuação gráfica e também posso dizer que há um erro de acentuação. Desculpe, concordância, tá certo? Concordância verbal. Vamos ao próximo. A frase atribuímos-lhes agora uma pesada tarefa está errada, pois para acrescentar o pronome lhes, devemos tirar o S do verbo, resultando na forma atribuímos-lhes. Essa afirmação é falsa. Quando nós acrescentamos o pronome lhe a um verbo, o verbo não perde letra alguma, nada. Então o S do verbo continua. Atribuímos-lhe. Ou atribuímos-lhes, não importa se o lhe está no singular ou no plural. Os pronomes que fazem o verbo perder a letra S são os pronomes clíticos, oblíquos, átonos,
o, a, os, as, o pronome nos e o pronome vos. Se no lugar do lhes aqui tivéssemos usado o pronome nos, aí sim o S desapareceria. Atribuímos-nos. Mas com o pronome lhe, S não some. Vamos lá. Próxima afirmação. Na frase, sua decisão não causou-lhe a felicidade esperada. Apesar de a gramática recomendar a próclise com palavras atrativas, a frase está correta, pois com o verbo causar é facultativo o uso de próclise ou ênclise. Falso! Não há curiosidade alguma para o verbo causar. O verbo causar segue todas as regras de quaisquer outros verbos da língua portuguesa. As palavras atrativas sempre atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo. São elas os advérbios, os pronomes e as conjunções subordinativas. Então, este pronome lhe, que aparece aí, vejam novamente a frase. Sua decisão não lhe causou a felicidade esperada. Deveria ser obrigatoriamente colocado antes do verbo, ou seja, próclise. Vamos ao próximo item. A gramática normativa, após a reforma ortográfica de 29 de setembro de 2009, passa a admitir como correta a construção "me transmita as novidades quando chegar de Paris". Falso. Por quê? Muitos de vocês estão fazendo concursos com ortografia anterior à reforma, outros posterior à reforma. A reforma ortográfica não alterou a colocação pronominal, não alterou a concordância, não alterou a regência, não alterou a crase. A reforma ortográfica alterou apenas a grafia de algumas palavras e a acentuação de algumas palavras. Aí, nesta frase, o pronome me foi colocado no início do período. Está errado. Não podemos aceitar isso. Em língua portuguesa, não se começa a frase com pronome oblíquo.